Amor, você conseguiu, você entrou, o primeiro a entrar. Sheila, Betão. Boa noite, pessoal. Muito feliz por estar aqui hoje, podendo conversar sobre espiritualidade, espiritualidade primeira, com quem sabe. O pessoal do MAP, que Movimento de Amor ao Próximo, um palestrante incrível que é o Roberto, tá chegando aí. Vamos aguardar mais um pouquinho, gente, porque eu vou ter que dar algumas explicações no início e o pessoal tá entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite. Rô, aniversariante do dia. Parabéns, minha cunhada. Depois depois eu vou te mandar uma mensagem. Vamos aguardar a chegada do Roberto. Oi, Anabela, querida. Otávio, querido. Tô aqui aguardando um pouco, esperando o Roberto. Roberto ainda não entrou. Vai entrar. Vamos aguardando. Gente, olha só, já temos aqui 12 pessoas na sala. O Roberto deve estar se entendendo com a tecnologia, né? Ó, chegou. Maravilha. Vai entrar. Vamos lá, energia, vibração. Ultimamente a internet tem sabotado um pouco a gente que tá lutando para fazer as lives, né? Mas hoje eu tô com maior certeza de que vai dar tudo certo. Não vai ser por falta de pressa, porque eu já rezei muito aqui hoje para correr tudo bem na nossa live. Já aceitei a solicitação do Roberto, eu não sei por que ele não entrou. Mas, Roberto, se você está me escutando, solicita de novo, por favor, querido. Tá? O pessoal está chegando. Hoje nós vamos falar aqui, será que essa pandemia que está acontecendo é um sinal de mudança realmente do planeta Terra, de mudança planetária? Será? É isso que o Roberto vai conversar com a gente. Ele pediu a solicitação, mas até agora não chegou. Enquanto isso, gente, eu vou conversando com vocês para vocês entenderem. Ô, Roberto, solicita de novo, por favor, tá? Eu não sei o que aconteceu. Você solicitou, eu aceitei e apareceu a mensagem aqui dizendo que você não pôde entrar. Então, te pediria a gentileza de, mais uma vez, fazer a solicitação. Ó, agora veio de novo. Vamos lá, agora vai, hein? Agora vai. Torcendo. Gente, todo mundo fazendo vibração positiva aí de casa. Roberto, Roberto, Roberto. Vai dar certo, gente. Quando a gente tem esse coração azul aqui no peito, ó, tudo dá certo. Então vamos. Vamos, Roberto. Vamos, estou te aguardando. Tá aqui, ó, aguardando dessalinização 9. Então vamos. Bom, vou voltar a falar então o que eu estava dizendo, né? Vocês, provavelmente, tem pessoas aqui nessa sala que não têm conhecimento exatamente de espiritismo, né? Então, o que eu vou falar hoje, transição planetária, tem a ver com a doutrina espírita. Mas, por outro lado, também está inserido em vários outros conhecimentos. Porque muitas filosofias sabem que o planeta Terra precisa passar por uma transição, por uma mudança. Porque do jeito que está, não dá, né, gente? Então, a doutrina espírita, ela explica que o planeta, assim como todos nós, passamos por... eu estou aceitando de novo aqui a solicitação do Roberto. Nós passamos por mudanças evolutivas. Olha o Roberto aí. Aê, Roberto! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo. Eu tive que ativar a câmera lá dentro na configuração, porque a câmera não estava ativada. Meu Deus, você foi rápido. Parabéns. Obrigado. Então, Roberto, antes de te apresentar, e só para não interromper aqui o que eu estava falando para o pessoal, eu estou explicando para eles o que a doutrina espírita enxerga, né, como essa transição planetária. Em primeiro lugar, eu estou falando que a gente encara
a Terra com fases, né, de evolução, a Terra e os seus habitantes, né? Que seriam as fases? Primeiro, o planeta Terra já foi um planeta primitivo. Era um momento da Terra em que, não pense em primitivo, só a época das cavernas, não é isso. Planeta Terra primitivo, ó, dependendo das correntes, entrou pela Idade Média, tá? Que eram fases em que o mal era superior, desculpa, havia muita dominância. Provas e expiações. Me corrija, tá, Roberto, se eu estiver falando alguma besteira, tá? Então, o planeta de provas e expiações é o planeta como a gente está hoje, e está há muito tempo já, por sinal. É um planeta em que o mal prevalece ao bem, sabe? Tem muito mais gente com baixa moralidade do que com alta moralidade. Mas vocês podem ver que isso de décadas para cá, ou sei lá, séculos, está melhorando. O planeta Terra, por exemplo, aceitava o duelo, hoje em dia não aceita mais. Várias outras coisas que são assim, como vou dizer, violentas e tal, eram muito comuns antigamente. E hoje a gente já se choca, né? Então isso é um sinal de que a gente está evoluindo moralmente. O planeta Terra também vai passar para a fase de enregeneração. Reparem o que eu estou falando. Em regeneração, não é regenerado. Ou seja, o bem e o mal, eles vão se equiparar. Lembrando que noção de mal é a questão da moralidade, tá, gente? Não vamos entender assim com essa questão de céu, inferno, não é nada disso, tá? Então, a gente está agora parecendo que estamos dando a nossa virada para um planeta em regeneração. Esse é o assunto de hoje. Fora isso, depois do planeta Terra em regeneração, ele passa para a categoria de ditosos ou felizes, planetas ditosos ou felizes, tá? Olha o Jorge Show aí, querido, saudade de você, amigo. Então, no planeta ditoso, o bem sobressai ao mal. Então, é uma maravilha. Quando acontece alguma coisa ruim, que ainda vai acontecer, aquilo choca demais as pessoas, tá? E, por fim, a última categoria, né, dos planetas é o planetas, não estou falando só da Terra, dos vários planetas, tá? Celestial. Aí, realmente, habitam apenas aqueles espíritos elevadíssimos, porque só existe o bem. Só existe a moral elevada. Quem é de um planeta ditoso? Jesus, por exemplo, né? Então, nós estamos nesse caminhar evolutivo. O planeta Terra, assim como outros planetas, uns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos. E a conversa hoje, né, Roberto, é para a gente tentar perceber se tudo isso que a gente está passando agora, se já com o coronavírus, se já é essa virada de chave para o planeta Terra em regeneração. O que você acha, Roberto? Em primeiro lugar, desculpa, gostaria que você se apresentasse antes, por favor. Eu sou o Roberto, meus pais eram espíritas, eu tenho a formação espírita desde novo, e para frequentar uma casa minha, então, uns 20 e poucos anos atrás, onde eu tenho trabalhado em todas as atividades que você pode imaginar numa casa espírita. A minha formação é técnica, eu sou engenheiro, mas eu gosto e eu acredito que todos nós precisamos ter essa noção e viver essa coisa da espiritualidade, que vai muito além de ter uma religião, né? Não é disso que se trata. A pessoa pode ser espiritualizada e ser católica, evangélica, pode ser de outra corrente qualquer. Ou não seguir uma religião qualquer e ela ser espiritualizada, se interessar. Exatamente. No fundo, o que vale é o seguinte, são as duas asas do espírito, o conhecimento e o amor, que sintetiza as virtudes. É com isso que a gente tem que se preocupar, independentemente da corrente que a pessoa segue. Com relação
essa transição do que você falou da Terra, primeiro a gente tem que imaginar a Terra não só na esfera física, dos espíritos que estão presos à carne como nós. Existe vida ao redor da Terra, as chamadas esferas espirituais. E a gente chama esse conjunto de orbe terrestre. Então, a situação atual é a seguinte, nós temos 8 bilhões de seres presos à carne, e do lado de lá nós temos cerca de 22 bilhões fora da carne. Nossa, quer dizer, o orbe terrestre é formado por cerca de 30 bilhões de seres, de filhos de Deus, que ficam transitando entre uma esfera e outra. A física, mais densa, e a menos densa, que é a esfera espiritual, onde nós vivemos uma vida real com o nosso corpo espiritual. Então, todo esse planejamento, porque é um planejamento para a Terra, para ela passar por etapas, na verdade é um planejamento para os espíritos, né? Nas diversas fases evolutivas. Nós estamos saindo agora de uma fase chamada provas e expiação e entrando numa fase de regeneração. É como se fosse um degradê. As duas fases se confundem agora. Eu sempre digo que nós temos pessoas hoje encarnadas, vivendo como se estivesse na Idade Média, né? Que qualquer coisa ela é capaz de matar e de roubar, prevalece a força, e outras já mais espiritualizadas, mais mansas e pacíficas, coexistindo com esses espíritos ainda muito violentos. Então, essa história do vírus é o seguinte, que o vírus é só mais uma etapa. A Terra a gente costuma analisar as coisas pelo que está acontecendo no momento. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi horrível, né? A Segunda Guerra Mundial foi terrível, milhões de pessoas, foram mais de 20 milhões de russos, 20 milhões de alemães, e cerca de 60 milhões de pessoas desencarnaram na Segunda Guerra Mundial. Tivemos uma série de guerras, a tsunami lá na Ásia, né? Numa noite. Então, o vírus, na verdade, não pela morte em si, pelo desencarne, que relativamente a outras doenças até, nem é tão significativo assim. Mas vamos dizer que é um marco, desde a Segunda Guerra Mundial, desde essa era moderna de comunicação, internet, o mundo nunca parou, como parou agora. Então eu diria que Deus é como se tivesse colocado a humanidade na cadeira de pensar, ou ajoelhada no meio. Exatamente. E nós que reclamamos tanto, que apesar do Facebook, do WhatsApp, as relações estão um pouco frias, é como se falasse, agora vocês vão ficar isolados mesmo, para vocês entenderem que vocês têm que viver em sociedade, porque a vida em sociedade ainda assim, Roberto, Deus está sendo muito bom com a gente, porque está permitindo a comunicação, a internet, quer dizer, o negócio está bom, por Mas um quando lado. liberar de novo, a gente vai... O que se sente falta hoje? Do contato pessoal, né? Da conversa, do abraço, do carinho. E isso está atingindo... A gente não fala das crianças. Hoje eu estava comentando sobre as crianças, né? Estão impedidas de brincar com os amiguinhos, não é isso? Embora em alguns lugares burlam isso. Estão impedidas de abraçar os avós. Quem faz aniversário, quem fez aniversário nesses períodos agora, provavelmente não teve festinha, e elas estão sendo obrigadas a ficar em casa, e às vezes enfrentando o mau humor dos pais. Tá? Então as crianças também sofrem, a gente não fala delas. E todos nós estamos sofrendo com isso, mas só o vírus vai fazer com que homens embrutecidos, ou pessoas que não estão de um lado nem do outro, mas que ainda têm um coração meio duro, que esse coração amoleça? Completamente não. Nós já estamos levando cacetada a muitas encarnações. Não vai ser o vírus que vai mudar o coração do homem. Agora, podemos esperar mudanças na sociedade como um todo. Então, cada acontecimento desse é um degrauzinho que a gente sobe. Cada acontecimento desse é uma etapa que a gente vence. Então, o vírus vai trazer, está trazendo, muitos benefícios. Um deles... Não há progresso espiritual, não há progresso espiritual sem reflexão, sem você se conhecer. O conhece a ti mesmo. E nos tempos modernos, o homem é levado a um frenesi de conquista, de manter o emprego, o seu trabalho, o seu sustento, e ele não para pensar em si. Isso o vírus está fazendo. Botou todo mundo na cadeira de pensar
E, no mínimo, quem Exato. tem o mínimo de consciência está pensando em si. Embora também, aquele pessoal mais pobre, eles nem têm muito tempo para pensar. Com vírus ou sem vírus, estão indo às ruas, né? Nas comunidades, se um comércio, alguma coisa caminhando. Mas nós poderíamos narrar uma série de acontecimentos, de situações que estão em curso em função do vírus. Então, o vírus ele dá um abalo, ele vai mexer com várias situações da nossa sociedade, e a lei do progresso é isso, é lento, passo a passo a gente progride. Agora, está previsto para, nesses tempos, terem acontecimentos que vão fazer que haja um salto evolutivo. Eu pergunto, vai ser só o vírus? O que mais o homem precisa? O que precisa? Cair um Pois é, asteroide? vamos esperar que seja só o vírus, né? Porque hoje eu escutei uma coisa tão interessante, falando assim, eu tô com muito medo do vírus. Não, eu falo assim, eu tô com dois medos, do vírus e de depois do vírus nada ter mudado. Tudo voltar ao normal. Porque o que a gente precisa é que esse vírus nos transforme. Concorda, Roberto? Pois é, as pessoas ficam sempre esperando algo externo para fazê-las mudar. Não é assim. Esse algo externo pode ser um estímulo, mas cabe a cada um, através da vontade, precisa ter muita vontade para superar a idade, para superar orgulho. O vírus vai fazer a pessoa superar o seu egoísmo, seu orgulho. O vírus pode ser um insight, algo a mais que vem para nos levar à reflexão. Agora, vai ser na ação, vai ser justamente na vida em sociedade que nós vamos mostrar quem nós somos, principalmente quando nós passamos por dificuldades. Então, a gente não deve ficar esperando algo externo, como, por exemplo, o mundo de regeneração não é um mundo que vai acontecer em volta de nós e nós vamos entrar nesse mundo maravilhoso. Não! Se você não tiver regenerado por dentro, bye, você não está nele. Então, tem que ser individual, né? Exatamente. Palavras, bem-aventurados, mansos e pacíficos, pois não herdarão a terra. Esses muito violentos não têm chance, mas tem um monte que está nesse meio caminho aí, que precisa definir a sua vida, a sua fé, se conhecer, mudar. Mudar é o grande problema do homem. Ninguém ninguém não. Muitas pessoas não querem sair da zona de conforto. Elas se colocam na sua zona de conforto, criam uma visão da vida, que eu chamo do ponto de vista, isso tem até no Evangelho, e cada um forma, em função das suas crenças, da sua vivência, o seu ponto de vista. E é difícil mudar muitas vezes isso. E isso o vírus também ajuda, mudar o ponto de vista. As coisas, de repente, não são bem como eu pensava que fosse, né? Então, esse é um assunto complexo que dá muita conversa. Ô, Roberto, a nossa colega Irene, lá do Polo Taquara, ela está falando aqui, será que se consigamos nos transformar, peraí, só um instantinho, buscar o nosso eu, a nossa determinação para nos elevar espiritualmente, sem bengala. Ou seja, a Irene está reforçando o que você falou. É uma questão que se a gente não mudar nosso eu, não vai ser o vírus que vai nos mudar. Mas talvez o vírus seja um empurrãozinho. O que você acha? A nossa mente é muito complexa, né? É como se fosse um edifício de 3 andares. Isso, inclusive, está lá no Ação e Reação. Mas isso é algo comentado e estudado. Então, nós trazemos no nosso subconsciente muitas memórias dessa vida mesmo e das vidas passadas. Essas memórias afloram, às vezes, naquilo que eu chamo dos gatilhos, as situações que você já viveu, que você encara de novo. Você tem o consciente, que são as memórias da existência atual. E tem o superconsciente, quando você justamente para tudo e entra no estado de contemplação de você mesmo, acalma a mente, adormece um pouco a mente, e você se abre, então, para vibrações mais sutis, mais elevadas. É o que a gente chama de expansão de consciência. E aí você acessa o seu eu superior. É o superconsciente, é o terceiro andar. Então, esse vírus também nos ajuda a dar essa parada, e principalmente aqueles que são médiuns, tem alguns médiuns nos assistindo, que têm que aproveitar esse período para ficar em paz consigo, através da oração,
a gente sempre sugere, isso que a gente está fazendo aqui agora, que os grupos das casas religiosas, seja qual for, façam, né? E, ao mesmo tempo, relaxar um pouquinho a mente, acalmar o coração e se conectar com o alto. Porque todos nós Perfeito. somos os trabalhadores da última hora, nós somos co-participantes desse processo, nós não estamos passivos, nós somos co-criadores em escala menor. E nós temos que Não estamos aqui à toa, né, nesse momento. Ninguém está aqui à toa. Foi tudo combinado, a gente não lembra. Existe um projeto, por exemplo, para todos nós. Essa condição que você falou do mundo celeste, o mundo de um Jesus, que não é nem tanto um mundo, não é mais um planeta físico, é um estado de espírito, de consciência expandida, que está em qualquer ponto do universo, é outra escala, além da nossa mente. É porque, sabe o que acontece, Roberto? Eu acho que a gente não tem capacidade ainda de falar isso em palavras, sabe? Então a gente generaliza, planeta, mas realmente é algo que está tão além da nossa capacidade. Mas a gente sabe que existe, que é real. A partir do chamado mundo ditoso, o mundo das Marias de Nazaré, o espírito não encarna mais num corpo de carne e osso denso que sangra, que morre. É outro nível já. Totalmente desnecessário. Muito sutil, né? Ainda é encarnação, mas muito sutil. Não é nesse só se for missão, né? Vem como missão para ajudar. Só vem aqui como missão, espíritos assim. E nesse período de transição, isso é muito importante. Jesus. Tem aquela história da separação do joio do trigo, né? Você, de repente, ia tocar nisso. Essa separação, ela é toda espiritual. Os nossos irmãos evangélicos pegam lá do Tessalonicenses e numa passagem que Paulo sugere, né, que vai ser, assim, as pessoas vão ser sacadas fisicamente, quem tiver encarnado. É o tal do arrebatamento. Então, é um insight que provavelmente ele teve, mas é com relação à separação dos lobos, das ovelhas, do joio, do trigo. E as pessoas, à medida que vão desencarnando nesses tempos, já vão sendo separadas. Isso já está acontecendo há um bom tempo. Tá? Essa transição, sim, não existe uma data assim, de quando começou, mas se você pegar, estou até aberto aqui, a Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos. A primeira frase só, isso é Kardec. Os tempos marcados por Deus são chegados. Isso é século XIX e pouco. Então ele já está dizendo lá que os tempos são chegados. E num livrinho chamado Plantão de Resposta, Emmanuel, que já reencarnou, diz que a gente vai sentir, começar a sentir essa terra, regeneração, ele dá uma data, espiritualidade não dá data, mas é uma referência, lá para 2057. O que tem a ver 2057 com a doutrina espírita? É exatamente 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que é considerado o início do Espiritismo. Sim. O estudo do Espírito, que é o Espiritismo. E Dr. Bezerra e outros falam de 3 períodos do Espiritismo. O último seria de maturidade. 3 períodos de aproximadamente 70 anos, que vai dar 200, 210 anos. Então, essa geração nossa, é uma geração que é chamada à responsabilidade. A gente vai entender muito aquela história dos trabalhadores da última hora, aquela frasezinha, muitos chamados e poucos escolhidos, tá? Porque, na verdade, mesmo quem se diz cristão, se você passar uma peneira, até entre espíritas, tá bom? Quais os que realmente têm no coração esse amor, quais que realmente praticam essa lei de amor? Porque o ser humano tem uma característica, ele veste máscara, ele pinta uma imagem dele, da qual ele não é, na verdade, no íntimo. Então, esses tempos são tempos de colocar tudo para fora, né? A espiritualidade, sim, a conjunção aí dos planetas, pessoal que gosta de astrologia, essas energias, esse planejamento, a própria vibração nossa, que está em mudança, faz com que aflore dentro de nós certos sentimentos que a pessoa às vezes não entende. Isso é vibração mudando. E a pessoa fica nervosa, ela se sente solitária, ela se sente um peixe fora d'água, e ela fica tensa, e em alguns casos entra até num processo de depressão, que muitas vezes é um inconformismo da pessoa com a situação, com a vibração, e ela é atingida por dentro, nas entranhas dela.
Então, isso está acontecendo muito conosco, principalmente com médiuns, que estão sofrendo um abalo, mas esse abalo é necessário, né? Então, a nossa humanidade Claro. hoje está doente, e esse vírus nem é uma doença. Do ponto de vista espiritual, pode ser um prelúdio de cura, tá? Ele é simplesmente um sinal, é uma febre para a humanidade, Sensacional. para que a humanidade possa parar e realmente começar a pensar em mudar, entender que a vida não se Uhum. limita a essa esfera física. E outra coisa, a própria Terra faz parte de uma coletividade Uhum. de mundo, um grupo de mundos, né? Jesus é um dos Jesuses, vamos dizer assim, um dos dirigentes de mundo. Jesus é muito mais do que a gente pensa que ele é, né? O cristão ainda mantém muito Uhum. Jesus pregado na cruz. Está na hora de tirar Jesus da cruz, colocar no coração, entender o significado da presença dele entre nós. Então, esse vírus é um dos abalos, vamos dizer assim, um das Sim. tapinhas no bumbum da humanidade, para a humanidade dar uma balançada e Uhum. colocar a mente em outro padrão, para justamente acessar o superconsciente. Porque o processo de reencarnação é um processo de reprogramação mental. Nós estamos condicionados. Na nossa mente, a gente segue condicionamentos. Em várias encarnações, nós somos muito egoístas. Então, você sair dessa fase do egoísmo para uma fase de evolução mais espiritualizada, é preciso que você rompa paradigmas. A começar rompendo crenças que nós trazemos dentro de nós. E é muito difícil isso, é muito difícil você se desfazer de uma crença. É muito difícil você encarar você como é, se ver como uma pessoa imperfeita. Você precisa ser humilde para ver os seus próprios defeitos. Nós Uhum. temos humildade o suficiente para olharmos para dentro de nós e falarmos para nós mesmos: eu preciso resolver isso, eu não sou tão bom como eu pensava, e eu tenho que mudar nisso, nisso e nisso. É preciso humildade. E nesse processo é preciso também se perdoar, porque à medida que eu percebo que eu pisei em gente, que eu prejudiquei, né, e que eu tratei mal, eu tenho que me perdoar. Então, todos os ensinamentos que eu chamo, que Jesus deixou lá no Sermão da Montanha, nos fazem refletir no amar ao próximo como a ti mesmo. É preciso que cada um se ame. Então, esse vírus também leva a isso, talvez. É um dos elementos que é colocado no nosso caminho para nós pensarmos na nossa vida e nós nos amarmos mais. Tá? Porque até então vale muito o Perfeito. instinto da Perfeito. sobrevivência. Eu quero sobreviver. Mas é muito mais do que isso. Porque é muito Com bonito você certeza. falar em mestres ascensionados, que o pessoal gosta de falar. É bonito falar que energias vão vir lá do alto e vão banhar. Não, é dentro de você que se dá a transformação. Aí sim, você se transformando, você acessa tudo. Porque nós somos, é o que Jesus falou, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Sem transformação, sem enfrentar a si mesmo, os fantasmas que nós trazemos, nós não vamos acessar nada. Nós vamos ficar apenas Uhum. querendo de maneira muito fraca, né, cheia de conceitos equivocados, e a grande transformação não é feita, que engloba, de novo, Entendi. conhecimento e amor. Né, são as duas asas do espírito. Ô, Roberto, Divaldo Franco, quando começou essa questão toda do coronavírus, ele Uhum. falou que esse vírus era um vírus abençoado. Por quê? Se não fosse o vírus, seria uma guerra nuclear. Que, por sinal, foi falada por Chico Xavier, né? Que é a famosa data limite, para quem não sabe, né? Chico Xavier, esqueci a data, 1960 alguma coisa, 69, já não lembro, mas que Chico Xavier, ele falou que se no programa Roda, esqueci o nome, Pinga Pinga Fogo, né? Fogo. O programa Pinga Fogo, que se em 50 anos o mundo não entrasse numa guerra nuclear, que esse processo de regeneração ia ser algo mais manso. Então, Divaldo considera
que o vírus ele veio justamente para ser essa guerra nuclear para acontecer na nossa vida, só que de uma forma mansa. Você concorda com isso, Roberto? Quando o Divaldo fala sobre isso, ele começa essa fala dele dizendo assim, tenho a impressão que esse vírus, mas falado por um Divaldo, esse tenho a impressão... Ele não tem certeza. Eu tenho a impressão que tem uma intuição por trás disso, tá? Então, essa questão do futuro, de prever o futuro, as profecias, aquilo que Jesus falou, é porque a linha do tempo não é também como nós pensamos. Muita coisa não é como nós pensamos. Então, o Espírito acessa uma tendência. Tá? Então, a humanidade, nós, como pessoas, temos uma tendência. Então, uma mente superior que acessa no íntimo quem nós somos vai dizer, se esse cara não mudar nisso, vai acontecer aquilo. É como um rio, né? Você está num barco, num rio cheio de curva. E você não sabe o que vem depois daquela curva. Mas uma pessoa no topo da montanha vai ver o rio todo. Isso é o tempo, isso é a linha da vida. Essa é a visão do Espírito Superior. Ele sabe onde é que você vai se meter. Então, em função disso, com todos os esforços da humanidade, como a espiritualidade superior acessa a mente das pessoas que têm o poder, eles certamente falam, olha, se isso não mudar, há uma tendência muito grande a acontecer aquilo. Tá? E tem muita coisa que acontece que também não chega ao nosso conhecimento, até de interferência, porque a espiritualidade deixa o livre-arbítrio seguir, mas tem certos limites que a gente não pode ultrapassar. Então, o Chico, em 1969, quando o homem pisou na Lua, ele falou que naquele ano, naquele período ali, houve uma reunião das potências divinas, dos Jesuses, em que Jesus, então, solicitou, pediu a esse grupo de espíritos, que havia certamente uma programação, para dar mais um tempo, para ver se a humanidade tomava jeito. Porque naqueles anos 60 do século XX, quase nós tivemos a Terceira Guerra Mundial, com aquela história das crises, a crise dos mísseis lá nos Estados Unidos com a Rússia. Com certeza. Pouco, muito pouco. O Kennedy, um dos irmãos lá por trás, por baixo dos panos, conseguiu resolver aquilo. Então, provavelmente, o homem sofre a lei de causa e efeito, né? O karma, existe o karma coletivo. Karma a gente pega lá da Índia, né? Mas existe um karma coletivo. Os países têm seu karma e o mundo tem o seu karma. Então, como o homem conseguiu chegar meio aos trancos e barrancos, mas chegou nesse período previsto, porque existe um planejamento para a Terra, e aí está a história. Não é uma data fixa, é um período, é mais ou menos lá para daqui a 50 anos, né? Se vocês não se destruírem, nós não vamos deixar vocês se destruírem, mas se vocês realmente se segurarem até lá, nós vamos liberar muita coisa para vocês. Então, o que a gente sabe? O Divaldo fala disso. Existe uma colônia espiritual, eu acho muito bonito isso, chamada Santuário da Esperança. Essa colônia tem 20 mil espíritos vindos de sírios. Muitos deles já viveram na Terra. Então, eles estão nessa colônia fazendo o quê? Preparando o psiquismo deles a essa vibração do nosso planeta, que para eles é um sacrifício, é um ato de amor fazer isso, para eles reencarnarem em massa. Então, essa coisa da separação do joio e do trigo, que é a separação espiritual dos espíritos muito violentos, que não tem como continuar o processo evolutivo aqui, vão ser levados para outro orbe, isso vai acontecer juntamente com a vinda de espíritos muitíssimo elevados. Então, eu costumo falar assim, sempre que eu falo desse assunto, um Mahatma Gandhi muda uma história, mudou a história da Índia. Um Einstein muda a história, né? Um Galileu. Agora, você imagina 20 mil, 30 mil espíritos desse reencarnando praticamente simultaneamente. O que não acontece com a Terra? E é o que já está acontecendo, né? Com essas crianças tão especiais que estão nascendo, será que já não... Acho que muitas delas... Bom, tem aquela história que você acabou de falar também, né? Nessa separação aí do joio e do trigo, né? Pois é, porque essas crianças que estão vindo com toda essa energia transformadora, por outro lado, entre elas, também tem aquelas que estão vindo para uma última chance, né? Reencarnatória na Terra, na vibração da Terra. Caso não, assim que a Terra... Bom, a Terra já está indo para regeneração. O nosso presidente do MAP, o seu Ivan,
quantas vezes em palestras ele já falou, já há pessoas e locais no planeta que já estão em regeneração. Então, acredito que muito vem dessas crianças que estão chegando também, não? Existem muitas pessoas, não precisa ser as crianças, que intimamente habilita estar lá, através do teu esforço, do teu trabalho, porque o conhecimento serve para quê? Todo esse conhecimento espiritual serve para quê? Para me levar à transformação, porque senão fica só o conhecimento, até uma vaidade por saber. A partir do momento que eu pego o conhecimento e eu transformo em ação, em trabalho no bem, que começa com as pessoas que me cercam, que conversam comigo, aí que começa o trabalho no bem. Até você emprestar um pouco do seu tempo para uma obra, como o MAP faz, por exemplo, de servir quem tinha na rua, né? O trabalho que as pessoas dedicam, por exemplo, à evangelização, de dispor de um domingo, de um fim de semana, que toma muito tempo da gente, né? Esse já é um passo a mais, é isso que a gente precisa fazer, né? Daí o Fora da Caridade na Salvação. Nós temos que ser coparticipantes, nós precisamos sair da zona de conforto, porque você tem um grupo muito voltado ao mal, que por incrível que pareça é minoria, e você tem um grupo muito voltado ao bem, que também é minoria. No meio desses dois, você tem uma massa enorme de indiferentes. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E às vezes não fazem a si mesmo. Da mesma maneira que tem crianças especiais, muito inteligentes, que se destacam dentro da família, os pais logo percebem, tem uma massa muito grande de jovens que não estudam, não trabalham, chegam aos 20 anos, aos 30, eu conheço vários pais que com jovens com 30, 30 e poucos anos, não sabem o que o filho quer. Parece um adolescente vivendo às custas dos pais. Então nós temos toda uma geração que também vive essa situação. O que é isso? São espíritos que foram convidados para reencarnar, tiveram todas as oportunidades, estão tendo, às vezes, colocados dentro de uma família, em classe média e tal, porque não suportariam uma família cheia de dificuldades, cheia de dramas. Então, são colocados, às vezes, dentro de uma família bem estruturada. E, mesmo assim, não conseguem conduzir a vida. Então, esse momento é um momento muito turbulento, em que você tem seres, entre crianças e jovens, brilhantes, e tem uma massa muito grande também, que você não entende como ele não pode ter assim, aspiração a nada e fica alheio a tudo. Então, o grande problema da humanidade ainda é a indiferença, porque a indiferença está ligada ao egoísmo. O que é o egoísmo? Não é a indiferença? A gente fala tanto do vírus. Eu estava vendo hoje a estatística, já morreram ou desencarnaram 178 mil pessoas pelo vírus. Na África, morrem, desencarnam por dia cerca de 10 mil crianças. Não é notícia Meu Deus. isso. Quer dizer, 10 mil vezes 30, são 300 mil por mês. Isso é notícia? Isso interessa? Não. É aquela história. Explode uma bomba em Londres, morrem 3. É notícia no mundo inteiro. Um exército que invade lá a comunidade na África e mata 50, às vezes não é nem notícia. Porque é Nova York, porque é Londres, entendeu? Então a humanidade também tem que sair dessa fase de uma hipocrisia, de uma incapacidade de analisar. A gente está precisando muito de usar a inteligência, discernimento, bom senso, para fazer análises reais das coisas. E aí nós vamos ter condições de fazer uma análise real sobre nós mesmos. Porque essa incapacidade inteligência emocional também, né? O uso da inteligência de maneira equivocada faz com que a pessoa também ela não cresça, porque ela não para pensar em si. A gente precisa pensar na vida, pensar na sociedade. A sociedade só vai mudar quando cada ser humano mudar. Né? Aquela coisa da consciência pessoal, particular, e a consciência coletiva. Nossa consciência coletiva ainda está muito no consumismo, na imagem. Tá? O Brasil, com todos os problemas que tem, é o país, é o primeiro ou segundo, com mais cirurgias plásticas no mundo. Vai explicar isso. A gente precisa disso. Isso é motivo de orgulho ou de vergonha para a gente? Cirurgia plástica. Isso aí. Com tantos problemas. Não há problema nenhum fazer cirurgia plástica. Fútil, né? Não é isso. Eu estou falando do exagero. Né? A cirurgia, até eu, se precisar, depois tira a pele, estica, não tem problema nenhum. Mas quando isso vira uma paranoia, tá?
E é o que acontece aqui, porque aqui a gente também tem o culto à beleza, ao corpo, tá? Então, são valores totalmente equivocados. E aquilo que é Sim. necessário, muitas vezes as pessoas não fazem, olhar para dentro de si, se transformar, ter vontade de mudar. E usa aquela máscara. Então, o vírus, de novo, dá uma balançada nisso, né? Faz com que a Uhum. gente pare para pensar, tá bom? É, a verdade. É muita mudança que a gente precisa fazer que deve partir de nós, né? E Sempre de aí nós, até sempre de teve, nós. acho que foi a Irene também que falou aqui, a meditação pode ajudar a gente encontrar esse autoconhecimento, né? Ver onde é que a Muito. gente está A precisando meditação é equalizar. fundamental. É muito importante a meditação, porque é justamente a parada que o vírus dá no nosso ritmo de vida. Tem pessoas que fazem isso Uhum. espontaneamente, reservam um tempinho para si, 10, 15 minutos, para acalmar a mente e colocar, não é parar de pensar, mas ficar num estado contemplativo e deixa os pensamentos virem. E aí você se permite se conectar. Quando você treina a mente, nós precisamos treinar a mente, né? Nós exercitamos o Isso. corpo físico, nós precisamos aprender a exercitar a mente, ser mais disciplinados com relação à mente. Até porque no mundo espiritual, tudo é plasmado pela mente, pelo pensamento. Então, você imagina um espírito todo desequilibrado mentalmente, né? Vai para a espiritualidade e ele vai plasmar o quê em torno de si, né? O espírito que todo conturbado. Nós precisamos intimamente atingir o equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, espírito evoluído, antes de tudo, um espírito equilibrado. Na racionalidade, no uso racional, né, da mente e nos sentimentos. Nós somos muito Sim. desequilibrados, uns mais para a racionalidade, outros mais para o sentimento. Exageramos de um lado, exageramos do outro. Então, esse equilíbrio, Uhum. a gente tem que pensar com o coração e sentir com a mente, um pouquinho, né? É fazer com que o coração e a mente façam as pazes, deem as mãos. Esse equilíbrio é Sim. necessário. Então, em função Uhum. do momento que a gente está vivendo, até pela psicosfera pesada, os pensamentos influenciam muito, nós não fazemos a ideia da ação do pensamento na nossa vida e do poder da prece, que muito mais do que um ritual, é justamente quando você direciona o teu pensamento para as esferas superiores, fazendo com que o seu eu superior se apresente para entrar em comunicação com seres mais elevados. Se a gente conseguisse fazer isso com mais frequência, muitos dos problemas se reduziriam, né? E a partir daí também ir para o lado prático, porque nós precisamos mudar essa sociedade com o nosso trabalho, dando o nosso exemplo. É o que o MAP tenta fazer, né? Sai um pouco da parte teórica e vai muito para a prática, no atendimento às comunidades, que muitas casas fazem isso. O MAP é muito voltada para esse atendimento às comunidades, né? É o trabalho prático, Exato. porque você também tem que equilibrar a teoria com a prática. É fundamental para a gente estudar, Uhum. é fundamental conhecer e é fundamental praticar, porque você pode decorar a Bíblia, o Evangelho de ponta a ponta. Agora, se É. não praticar, do que adianta, né? E como você vai praticar? Uhum. É no dia a dia. É o que eu falo. Você pode fazer um seminário sobre perdão. Ficar uma semana trancado, falando, você sabe tudo sobre perdão. Saiu dali, Toda a pisaram no teoria. teu pé, vai tudo para o vinagre. Bateram no teu Ou vai carro, para o você trânsito, está ou com... vai para o volante. No Então, volante, então, né, Roberto? o volante, bateram no teu carro, já foi embora. A paciência, o perdão, você falou, fez um seminário sobre paciência, sobre perdão, então é na prática. É. Por isso a Exato. reencarnação é importante, porque a reencarnação nos coloca frente a frente com situações que nós já vivemos. E você vai mostrar quem você é, se você Isso. já superou isso. Isso é a prova. Por isso é um planeta de provas e expiação. Alguns se colocam numa condição só de sofrimento. Ainda nem estão passando por provas. Então, essa fase do planeta tem que ficar para trás agora, porque dentro do planejamento vão ficar aqui os mansos e pacíficos, santos, não, espíritos ainda que têm coisas a resolver, mas não no nível que a gente ainda vê, porque nós ainda assistimos a Exato. muita violência com relação às pessoas e com Com relação aos certeza. animais. Os animais sofrem demais na mão do Ai, homem. muito. Isso é outra coisa que tem que se dar um jeito, né? Então, essa falta de humanidade, essa falta de amor,
Isso, algumas pessoas já têm isso dentro de si, já estão Sim. habilitadas a viver na regeneração. Mas tem muitos, infelizmente, parece que a maioria, que não está. Vai ter que ir para outra escola, que é a Exatamente, foi aquilo que você falou, né? As pessoas, elas acham também que estão passando pela vida a passeio. E a gente não vem a passeio, a gente vem com o objetivo de evoluir, né? Então, você não fazer o bem, e você não fazer o mal, mas você também não fazendo o bem, você está perdendo a viagem. Foi o que você não falou fazer o antes, mal, né? não fazer o bem já é o mal, né? Então, Poxa, incrível, cara, que é, sacada. Muito bom, Roberto. Show de não, mas bola. é Ó, isso, tem é muita gente isso. aqui te elogiando, falando que É, não tem pessoa melhor para falar sobre transição planetária do que você. Então, acho que eu dei é. muita sorte de te convidar, hein? Não, não Agradecer falei a Rose ainda. Portelinha, que deu a Tá bom. dica. Né, Rose? Nós Você está aqui assistindo a gente. estamos falando mais sobre a vida, né? Porque a gente tem que falar sobre a vida, entender o que é a vida. Porque quando a gente fala, eu Mas não há sou transição enxadrez. planetária sem a mudança da gente, né? Não tem como. Claro, claro. Roberto, eu vou aproveitar. Eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. E lá no À início vontade. da live, o Rômulo, ele perguntou assim, se essa transição pode demorar ou se a gente já estaria no ápice dela. O Uhum, que você tá acha? bom. Não, eu não acho. O doutor Bezerra fala que nós estamos no clímax da transição. Ela Oi? vem ocorrendo desde lá da... Começou timidamente na Revolução Francesa, tá? Porque veio já no século XVIII, depois do Iluminismo, novas mentes, revoluções no mundo, mudou muita coisa. Passamos pelo século XIX, com grandes nomes vindo aqui no campo do estudo mais técnico, das ciências exatas, das ciências humanas. Veio Freud, veio Jung, veio Augusto Comte, Durkheim, mudando a sociologia, implantando praticamente a estrutura da sociologia. Na ciência alavancou e entramos na era industrial. Todo esse processo, a partir principalmente da vinda do Consolador, quando nós tivemos mais informação, isso começou a se acelerar. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra, pode ter certeza que tem muito espírito que foi embora ali, que não encarna mais aqui. Só que agora isso está se acelerando. Cada vez mais Sim. essa... É igual a curva do vírus, ela está acelerando, né? Então, essa curva está subindo agora, e nós estamos chegando no clima. Quer dizer, do lado espiritual, posso dizer, sem medo de errar ou de estar inventando, nós estamos vivendo uma verdadeira batalha espiritual. A espiritualidade está trabalhando como nunca. Jesus está Exato. trabalhando como nunca. Essa história que Poxa, Jesus vai voltar um dia, ele não vai voltar, não, porque ele nunca nos abandonou. E está trabalhando demais, demais. Então, nossa, nesse que momento, perfeito. multidões de espíritos já estão sendo conduzidos para outros orbes. Desses 30 bilhões, não se esqueçam dos que estão do lado de lá. Não são só os 8 Mas bilhões que outros encarnados, estamos orbes falando de seriam? Que 30. outros orbes seriam esses? Inferiores? Os espíritos exilados, né, os espíritos estão sendo separados, estão indo para mundos inferiores, saindo daquela fase primitiva e entrando em provas e expiações. Nós temos a informação espiritual séria, confiável, dos exilados de capela. Né? Isso aconteceu no passado. Espíritos que estavam Perfeito. num orbe, numa situação parecida com a Terra está hoje, foram exilados para o mundo inferior, para o nosso planeta. Aí daí surgiram algumas civilizações, inclusive os egípcios, que construíram aquelas pirâmides, são capelinos. Né? Eu costumo dizer que se os egípcios daquela época fossem os de hoje reencarnados, eles dominavam o mundo, porque se estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo, aquelas pirâmides, né? Se eles tinham conhecimento naquela época, hoje eles estariam dominando tudo, mas não estão. Por quê? Porque aqueles já voltaram para casa, não estão mais aqui. Tem um ou outro Tá tão perdido, longe. tem alguns perdidos por aí. Mas esse processo, então, do exílio, para mundos inferiores, né? Onde eles vão ser acompanhados, são amados, são filhos de Deus, não vão estar sozinhos, não é castigo, simplesmente eles estarão vivendo num ambiente mental que eles vivem aqui na Terra, de violência, de domínio. Então, eles vão para um ambiente que eles estão em sintonia.
não tem sintonia mais vibratória com esse planeta que está surgindo, onde vai prevalecer os espíritos que já têm um pouquinho o coração mais depurado. E aí esses vão ter o merecimento de vir essa leva de outros seres muito evoluídos que vêm como um presente pegar esses e jogar para cima. Nós vamos ver coisas que a gente não imagina. Os filhos e os netos nossos, né, vão ver coisas que a gente não imagina hoje. Se nós assistimos o salto da tecnologia no século XX, as guerras têm isso, né, de positivo, pelo menos, alavancar a tecnologia. Agora é a época do espírito, do sentimento, do amor. Então a tecnologia vai ter que andar, a razão, o conhecimento vai ter que andar junto com o coração, com o sentimento. Então é a época do ser espiritual, as conquistas da mente, do cérebro humano e da mente, a mente como um todo, o corpo mental, que é algo muito complexo. Então a ciência hoje já caminha muito para um conhecimento do cérebro físico e da mente. Já se desconfia que a mente não é o cérebro, quer dizer, nós não somos um conjunto de reações físico-químicas, nós somos muito mais do que isso. Tá? Então, o espírito é isso, ele é uma consciência, ele é uma energia, uma centelha divina, realmente. Daí aquele vós sois deuses, né? Então, a humanidade vai começar, o homem se conhecer mais. É a era do autoconhecimento e de grandes mudanças interiores. Que nós estamos cultivando. Eu acho, Roberto, e além, desculpa te interromper, além de ser a era do autoconhecimento, é a era da autorresponsabilidade. Da gente saber que somos responsáveis por tudo que nos acontece e que nos acontece ao nosso entorno. Isso tem a ver com o nosso planeta também, não é? Tem a ver. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós já temos informação demais, já reencarnamos demais. Agora é a hora da verdade, vamos dizer assim. Por isso que essa encarnação é muito importante. E nós estamos vivendo, temos que estender a mão às pessoas que sofrem mais do que a gente. Porque todo mundo tem problema, todo mundo sofre, cada um sabe do seu drama. Mas existem pessoas, essa semana, por acaso, eu tive contato com 3 casos de suicídio ou tentativa de suicídio. E isso já estava muito grave, inclusive entre os jovens. E o que será que está acontecendo nesse período onde até quem tem um certo equilíbrio está meio balançado, porque nós somos seres para viver em sociedade, não isolados. Mais do que nunca, nós percebemos que dependemos uns dos outros, principalmente nessa era moderna. Então, a pessoa que já traz algum problema íntimo, um desequilíbrio, uma tendência suicida, encarar um período desse que a gente está encarando, inclusive com as influências espirituais negativas, é de se esperar que essas pessoas tenham a propensão a tomar um passo errado como esse muito mais forte do que tinham antes. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos outros. Então, quem está ouvindo, que tem familiar, pessoas com esse histórico, com essa tendência, nós temos que cuidar mais uns dos outros, porque tem muita gente desesperada. O suicídio, antes de tudo, não é coragem, não é covardia, é desespero. O espírito que pensa do suicídio. Exatamente. Né? E quem tem esses momentos de desespero, de dor, principalmente nesses tempos agora, não só pelo vírus, mas medo de perder seu negócio, medo de perder o emprego. E a pessoa que está desempregada, como está fazendo hoje? Onde encontrar forças para enfrentar essa dificuldade toda? Porque a gente ainda vive num mundo material, né? Então a pessoa tem que ser muito forte, tem que ter algo sustentando para ela superar essa fase difícil. Então nós temos que tomar muito cuidado uns com os outros. Começa dentro de casa, os nossos amigos, as pessoas que nós mais amamos, né? Deveriam ser aquelas que a gente mais cuida e estender isso aos outros, porque há muito sofrimento ainda. E essa fase de Se não fizermos isso, a gente não evolui, Roberto, não tem como. Não tem como evoluir se a gente não passar a olhar para o outro. Ao mesmo tempo que tem que ser mudanças individuais, essa mudança individual também passa nisso, em parar de sermos tão egóicos, não é? E olhar mais para o outro. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Temos 5 minutos. 5 minutos para encerrar. Você achou que a gente ia... rapidinho a gente mata, né? Mas não, porque
muito obrigada já de antemão, porque os seus conhecimentos estão enriquecendo aqui a gente, muita gente está entrando na live, e isso é muito importante. A Irene, não, desculpa, não foi a Irene, foi a Ana Paula, que é lá da Evangelização do MAP, ela escreveu assim, que não quer perder de jeito nenhum esse bonde da transição planetária. E a Irene falou que também não quer perder, eu também não quero perder. Acho que ninguém quer, né, gente? E como é que a gente faz para não perder esse bonde? O que você acha, Roberto? O que a gente tem que fazer para ir junto do bonde? Há 2.000 anos atrás, alguém deixou a receita. E acho que o Roberto congelou. Roberto, escutou minha pergunta? Me avisa aí quando voltar. Voltou? Voltou? Voltou. Então tá bom. Voltou. Você chegou a escutar o que eu falei, Roberto? Cheguei a escutar. A resposta é o seguinte: alguém, há 2.000 anos atrás, deu a receita. Ele não escreveu nada, mas depois escreveram. Então você pega o Sermão da Montanha, você pega as bem-aventuranças e tenta entender aquilo com mais profundidade, olhando, colocando a visão espiritual. Daí que a espiritualidade recomendou a Kardec pegar a parte moral daquilo que Jesus ensinou e nos deixou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como pegar o bonde? É praticar a lei de amor. É praticar aquilo que se ensinou, que Kardec colocou na caridade, que é o lema do MAP, né? Movimento de amor ao próximo. É o amor em movimento, não o amor passivo. É o amor em favor do próximo, em favor de você mesmo, que isso é muito importante. Porque senão a gente fica querendo abraçar o próximo, fazer tudo pelo próximo, esquece de você. Não se esqueça de você, você tem que se amar. As duas coisas têm que andar simultaneamente. E o conhecimento, que é fundamental para o espírito. O espírito evoluído, ele tem amor, moral, virtudes e tem conhecimento. Isso andando junto em equilíbrio. É por isso que é importante também estudar. Né? A gente tem que realizar o trabalho braçal, nós temos que realizar o trabalho mental, que é um trabalho mental de reprogramar a mente, mudar conceitos, mudar valores. É um esforço de cada um, é a famosa reforma íntima, e temos que estudar, conhecer as leis, conhecer a vida e ir quebrando paradigma. O momento é de quebrar paradigma, o momento é de rasgar o velho. Eu até queria pegar um negócio aqui, ó. Isso aqui são as nossas leis, nosso sistema atual, sociedade atual. Rasga, joga fora. É uma nova sociedade. Tem que nascer um novo padrão de pensamentos e de sentimentos. Isso é que a gente tem que fazer, rasgar o velho no sentido do que o velho tem no amplo, né? A mente, nossa mente precisa ser rasgada, nós nos rasgarmos por dentro, para abrir a mente para pensamentos elevados, mais inteligentes, conversas mais inteligentes, relacionamentos mais sólidos, onde o amor prevalece mesmo, não as máscaras. Sermos autênticos, porque na espiritualidade, fora da carne, esse livro se abre, ninguém esconde o que é. Então nós temos que ser mais autênticos, mais amorosos e abertos para acessar esse eu superior, esse superconsciente. Essa era do superconsciente, da elevação e da expansão de consciência. Estou falando demais, né? Isso aí, Roberto. Olha, eu vou te agradecer muito a tua presença aqui. O pessoal está perguntando se a live vai ser gravada. Eu vou disponibilizar por 24 horas aqui no Stories, mas eu tenho o meu canal no YouTube. Vocês podem encontrar com a Ana Proa. O canal é Dê um Up nessa Vibe, que é justamente para a gente elevar as vibrações, para elevar a vibração junto com o planeta. Eu vou colocar lá também inteirinha. Então, olha, Roberto, obrigada a você e obrigada a todos que estão aqui. Eu gostaria que você desse 30 segundos, suas últimas palavras. Seguinte, pessoal, tenham força, fé, tudo vai passar. Acreditem em Deus, mas acreditem em vocês, na capacidade que vocês têm de mudar. Eu tento. Eu tenho uma série de imperfeições, mas tento, me esforço para entender melhor o outro, para abraçar, para ajudar. Eu tento. Um dia eu vou conseguir de forma mais intensa. Tentem todos vocês, eu sei que todos tentam, mas façam um esforço maior. Acreditem em vocês, né? Que dentro de vocês tem tudo que vocês precisam, a essência divina. Fantástico. Gente,